Como é, afinal, o verdadeiro sucesso? São os estádios lotados, os rankings globais, os prêmios que brilham sob luzes ofuscantes? Ou é o momento em que você entrega as chaves da casa dos sonhos às pessoas que um dia temeram se você sequer conseguiria chegar lá? Hoje, no K-pop Coreia, vamos nos afastar das luzes do palco e entrar em algo muito mais poderoso. Porque por trás da fama histórica do BTS, existe uma história mais silenciosa. 7 filhos que transformaram sacrifício em segurança, sonhos em paredes reais e amor em algo que se pode habitar. De Hanam-dong a Itaewon, de torres de vidro a fortalezas privadas, essas não são apenas casas de luxo, são cartas de agradecimento escritas em concreto e pedra, e à medida que os números aumentam, as emoções também aumentam. Vamos começar. Número 7. J-Hope, a promessa do Filho do Sol. Quando as pessoas pensam em J-Hope, pensam em luz, energia, otimismo infinito. Mas antes dos palcos, antes dos aplausos, existia Gwangju, um garoto treinando dança até o corpo doer, apoiado por uma mãe que acreditava nele e por um pai que valorizava disciplina e educação. 2 pais que apostaram em um sonho sem garantias. E J-Hope nunca esqueceu disso. Em 2020, enquanto o mundo desacelerava, J-Hope fez um dos movimentos mais significativos de sua vida. Ele garantiu uma residência de luxo no Seoul Forest Trimage, um dos complexos residenciais mais exclusivos da Coreia do Sul. Conhecido como Cidade dos Celebridades, o Trimage não é apenas um imóvel, é privacidade, segurança e paz. A unidade é avaliada entre 3 e 5 milhões de dólares, com vista panorâmica para o rio Han, janelas acústicas do chão ao teto, serviços de nível hoteleiro e segurança de elite 24 horas. Mas isso nunca foi sobre status. Foi sobre dar aos seus pais algo inestimável. Descanso. Um lugar onde eles pudessem acordar em silêncio, protegidos do barulho do mundo que o filho deles conquistou. Para um garoto que já viveu em dormitórios apertados, isso não era apenas sucesso, era gratidão tornada permanente. Número 6. Jungkook, o santuário do Golden Maknae. A história de Jungkook sempre pareceu cinematográfica. Um adolescente tímido de Busan, o mais novo, com saudade de casa, quieto, e ainda assim, determinado além das palavras. No final de 2020, Jungkook chocou o mercado imobiliário ao comprar uma casa independente em Itaewon por aproximadamente 7,6 bilhões de won, quase 7 milhões de dólares. Não era um apartamento. Era uma residência isolada em um dos bairros mais prestigiados de Seul, conhecido por diplomatas, CEOs e privacidade absoluta. Construída em um terreno raro, afastada das vias principais, cercada por muros altos e vegetação, essa casa foi escolhida por um único motivo: proteção. Jungkook conhece o preço da fama, então criou distância entre sua família e o mundo exterior. Jardim privativo, 2 andares completos, ruas silenciosas, sem câmeras, sem caos. E essa não foi sua primeira decisão estratégica. Ele já havia investido no Seoul Forest Trimage antes de migrar para propriedades maiores, voltadas à família, incluindo a compra de um apartamento multibilionário para seu irmão. Jungkook não fala sobre riqueza. Ele a utiliza. Número 5. RM. A fortaleza silenciosa do líder. Kim Namjoon sempre construiu coisas que duram. Palavras, ideias, significados. Então faz todo sentido que seus investimentos imobiliários tenham sido feitos com a mesma intenção. No início de 2021, RM adquiriu uma unidade no 91 Hanan, o complexo residencial mais prestigiado da Coreia do Sul. Preço: 6,36 bilhões de won. Pago integralmente à vista, sem empréstimos, sem alarde. 91 Hanan é onde a privacidade se torna absoluta. Acesso biométrico, elevadores privativos, interiores dignos de museu. A unidade possui quase 293 metros quadrados, projetada para silêncio, arte e contemplação. Para os pais de RM, isso não é apenas luxo, é segurança. Um lugar onde podem existir sem invasões, onde visitas não exigem cautela e onde a paz está embutida em cada parede. RM transformou letras em legado e o fincou no solo mais valioso da Coreia. Número 4. Jimin. Luxo silencioso, devoção profunda. O coração de Jimin sempre foi maior que seu corpo. De Busan a Seul, das salas de treino aos palcos globais, ele sempre levou sua família consigo.
em silêncio. Em 2021, Jimin entrou para o seleto clube dos reis do pagamento à vista, comprando uma unidade de luxo no 91 Hanam por 5,9 bilhões de won, novamente pagos integralmente em dinheiro. A residência oferece banheiros de nível spa, acabamentos em mármore italiano, elevadores privativos e segurança incomparável. Mas o verdadeiro valor? Tranquilidade. Jimin garantiu que seus pais tivessem um refúgio seguro em Seul, longe das câmeras, do barulho e da pressão. E essa não foi sua primeira jogada inteligente. Em 2018, ele investiu no Banpo Jugong, uma compra estratégica que se valorizou significativamente antes de sua mudança para Hanam. Isso não é extravagância, é visão de futuro. Número 3. V. Arte, privacidade e o sonho de um pai. Tae-hyung sempre amou a beleza, a natureza, a arte, o silêncio. Em 2019, ele comprou uma residência no SK Applebaum, em Samseong-dong, Gangnam, por mais de 5 bilhões de won, pagos à vista. Uma unidade por andar, privacidade total, vistas panorâmicas. Mas Tae-hyung não parou por aí. No final de 2025, surgiram relatos de que ele adquiriu uma unidade no PH 129, Penthouse Cheongdam, o edifício residencial mais caro da Coreia do Sul. Preço: mais de 14 bilhões de won. Isso não foi sobre ostentar riqueza. Foi sobre honrar o homem que Tae-hyung chama de herói, seu pai. De sonhos no campo a realidades em coberturas, Tae-hyung transformou gratidão em arquitetura. Número 2. Suga. Da sobrevivência ao império. A jornada de Min Young é crua. Entregas de comida, lesões, dúvidas e então, controle. Em 2025, a mãe de Suga tornou-se a proprietária registrada de um prédio de 8 andares em Hanam-dong, avaliado em aproximadamente 17,3 bilhões de won. Isso não era uma casa, era um império. 2 subsolos, 6 andares acima do solo, um restaurante administrado por seu irmão, residências nos andares superiores, um legado garantido. A mulher que um dia se preocupou se o filho havia comido, agora possui uma das propriedades mais valiosas de Seul. Isso não é sucesso, é sobrevivência transformada. Número 1. Jin. O filho mais velho que colocou tudo no nome dos pais antes do Worldwide Handsome, antes das arenas gritando seu nome. Havia um jovem tranquilo de Gwacheon, criado em um lar estável, onde o amor nunca foi barulhento, mas sempre esteve presente. Kim Seok-jin não veio da escassez, veio do conforto. E talvez seja por isso que o que ele fez depois toque tão fundo. Porque Jin não agiu por dor, ele agiu por gratidão. No BTS, Jin é conhecido como o criador de clima, o Hyung gentil, aquele que cozinha, brinca e cuida de todos. Mas fora das câmeras, ele é algo ainda mais poderoso. Um filho que quis que seus pais nunca mais se preocupassem com propriedade, papelada ou com o futuro. Nunca mais. Em 2019, Jin comprou uma unidade de luxo no Hanam The Hill, um dos complexos residenciais mais seguros e exclusivos da Coreia do Sul. Valor estimado, mais de 4,3 bilhões de won. Mas aqui está o que torna essa história diferente de todas as outras desta lista. Jin não apenas comprou o imóvel. Ele transferiu a propriedade total para seus pais. Não compartilhada. Não em conjunto. Não para uso da família. No papel. Legalmente. Completamente. No nome deles. A casa deles. O patrimônio deles. Em um lugar conhecido por abrigar CEOs, atores de alto nível e elites empresariais, Jin garantiu que seus pais não apenas vivessem bem, mas possuíssem bem. O complexo é projetado como uma vila privada no céu, cercada por verde, vigiada 24 horas por dia, com segurança tão rígida que até paparazzi desistem. Estradas largas, corredores silenciosos, entradas privativas. Um lugar onde pais idosos podem caminhar em paz sem jamais se sentirem observados. E dentro da residência, espaço, luz, silêncio. O tipo de silêncio que os pais sentem quando sabem que o filho conseguiu, não só por si mesmo, mas por eles. Pense no peso emocional dessa decisão. A maioria dos famosos compra casas para os pais. Jin deu a eles a posse de um legado em um dos bairros mais valiosos do país. Porque Jin entende algo profundamente. Segurança não é morar em um lugar. Segurança é saber que aquilo nunca poderá ser tirado de você. Não foi um gesto chamativo. Não houve manchetes, nem anúncios, nem entrevistas.
Apenas documentos silenciosos assinados com amor. Do garoto que foi descoberto na rua por sua aparência, ao homem que usou seu sucesso para criar paz permanente para sua família. O presente de Jin não foi o mais caro desta lista, mas talvez tenha sido o mais significativo. Enquanto outros construíram fortalezas de conforto, Jin construiu uma fortaleza de certeza. Um lugar que seus pais podem chamar de lar pelo resto de suas vidas, sem jamais pensar em aluguel, contratos ou no futuro. E isso é a forma mais pura de amor filial. O filho mais velho não comprou a maior propriedade. Ele fez a declaração mais forte. Vocês me deram tudo. Agora, isso é de vocês. E é por isso que Kim Seok-jin ocupa o número 1. 7 membros, 7 histórias diferentes, 7 filhos que transformaram a fama em algo muito mais significativo que luxo. Porque esta noite nunca foi realmente sobre imóveis. Não foi sobre Hanam-dong e Taiwan ou coberturas no céu. Foi sobre algo muito mais profundo. Gratidão. De dormitórios apertados onde 7 garotos dividiam o mesmo espaço, a residências privadas onde seus pais finalmente podem descansar em silêncio. De se preocupar com despesas mensais, a possuir propriedades que valem milhões, de sonhos que pareciam irreais, a legados construídos em concreto, vidro e amor. Esse é o lado do BTS que o mundo nem sempre vê. Não os artistas, não os ícones globais, mas os filhos. Os meninos que nunca esqueceram quem pagou as aulas de dança, que nunca esqueceram as preocupações noturnas à mesa de jantar, que nunca esqueceram os sacrifícios feitos quando o sucesso ainda não era garantido. Talvez seja por isso que a história deles toque tão fundo, porque quando o BTS chegou ao topo, eles não olharam para baixo, eles olharam para trás, para Gwangju, para Busan, para Daegu, para Gwacheon, para casa, e levaram seus pais com eles. É por isso que o ARMY, ao redor do mundo, se sente tão conectado a eles. Porque além da música, dos visuais e da fama, o BTS representa algo universal. Se você vencer, leve sua família com você. Essa é a verdadeira medida do sucesso. Se essa história tocou você, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das histórias emocionantes por trás das lendas. Conte pra gente nos comentários. Qual história te emocionou mais? Até a próxima, ARMY. Continue inspirado, continue gentil. E lembre-se, por trás de cada superstar, existe uma família que acreditou primeiro.